como essa crise vai cooperar para o seu bem. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra é poderosa, muito conhecida, muito atual, e quando ela me foi revelada, foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso futuro, os planos de Deus para a nossa vida já está escrito, mas precisamos crer no que lemos. E você, meu irmão e minha irmã, crê no que você lê? Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus, quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Hoje, vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. E o Senhor, como um Deus misericordioso, nos sustenta por sua graça. E Ele fala para nós: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia. E hoje, vivemos além de nossas tragédias pessoais, uma tragédia na humanidade. As pessoas têm vivido de uma forma como convém, buscando seus sonhos na sua própria força, tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles. Então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, uma quarentena. Algo acontece para que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. O coronavírus é um evento natural, porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento, uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós. É uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé, da sua caminhada? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que se transforma numa ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você. Vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história. Agora, uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, conforme diz na passagem no início da mensagem, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado,
o coronavírus. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem, mas sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus. Agora você pode estar perguntando dentro do seu coração: como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas no deserto, no vale, na crise mundial, quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus fica em silêncio e não te responde mais, você descobre se amava Ele mesmo. Eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Se nós crermos no que lemos, acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem, independente do que seja. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não creem no que leram, porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus. Lidar com a tragédia é terrível, é ruim, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Está escrito. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. E isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Outro questionamento que pode estar no seu coração: Vinícius, eu entendi até agora, mas além dos meus problemas, esse vírus veio. Eu esmoreci, estou triste, sem esperança. Meu irmão e minha irmã, você pode perder tudo menos a esperança. E o que eu vou falar pode te machucar agora, mas é para o seu bem. Sabe por que você esmoreceu, está triste e sem esperança? É porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem. Você crê no que está escrito? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal, ou mediante dessa crise mundial, e ainda falam: ainda diante das minhas dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial, meu Deus é Deus. Ainda diante de toda essa crise, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o milagre ou a transformação. Após a tragédia tem milagre, tem transformação, tem recomeço, tem sonhos realizados. Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes.
Entenda, as tragédias, tanto pessoais quanto a nível mundial, como estamos vivendo agora, não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente. Infelizmente, muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Muitos falam assim: estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. O mundo está passando por isso tudo com esse vírus, porque Deus está dando um recado para a humanidade. Gente, misericórdia, entendam isso. O coronavírus não caiu do céu, Deus não fabricou esse vírus. Isso foi consequência das escolhas do homem, e Deus respeita nossas escolhas. O grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus, vivendo a vida de forma egoísta, sem pensar no próximo, nem aí para a família, pensando apenas em ganhar dinheiro, vivendo uma vida fútil. Aí, quando vem algo assim, o coronavírus, que é nada mais que um evento natural, como um tsunami, um furacão ou outro vírus qualquer. Aí essa pessoa diz: Deus não podia ter permitido isso. Deus está nos castigando. Como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo. Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e, infelizmente, as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto. A maldade está no coração do homem. Deus é bom. Deus nunca erra. Deus nunca é injusto. Sempre está certo, independente do que podemos achar ou não. Pensamentos absurdos, como se a graça e a misericórdia de Deus não existissem. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, mude a sua mentalidade. Coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Agora, sabe por que nós questionamos a Deus? Porque nós não o conhecemos. E por que nós não o conhecemos? Porque não nos aproximamos dele, não oramos, não lemos a palavra. E se lemos, não cremos, porque se crêssemos, acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Depois desse vendaval, dessa crise, sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira, Jesus Cristo, independente dos seus problemas, independente do coronavírus. Temos um grande exemplo de Jó. Ele não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos da sua vida. Se você perdeu algo, se essa crise te atingiu, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos.
colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites. Porque Ele tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje, sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor, uma conspiração divina. Outra pergunta que pode estar no seu coração: como posso construir o meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Se a economia global afetou a minha vida drasticamente? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre e a transformação é o escape da tragédia. Com tudo que vem acontecendo, você tem apenas duas saídas. Ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem, ou você estaciona a sua vida e morre no deserto, como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Consegue entender isso? Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Independente de como esteja a sua vida hoje, independente de coronavírus. O seu futuro começa a ser construído com Deus, quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidos pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. Na Bíblia e na história da humanidade existem também tragédias, pragas, crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida. Porque todas as coisas, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Como diz na palavra, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é filho? Você crê na palavra de Deus? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo 1 hora por semana na igreja vão mudar de vida. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente.
Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, inclusive essa crise mundial. Nunca reclame, nunca murmure da tragédia que você está enfrentando. Não questione a Deus com relação ao que está acontecendo no mundo. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você tem problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa o coronavírus. Não importa como você está ouvindo esta mensagem. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito, mas muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim. Senhor, entramos na sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Não importa o que está acontecendo na vida de cada uma, seja por problemas pessoais, seja pelo coronavírus. Pai, a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz na sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale menos e ouça mais. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua, provavelmente passou por esse versículo várias vezes. Já o mencionei em várias mensagens, mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo. Pense sobre ele por um momento. A morte e a vida estão no poder da língua. Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível, como o fogo, a eletricidade ou até mesmo a energia nuclear, bem debaixo do nosso nariz. Um poder que pode produzir vida ou morte, dependendo de como é usado. Com esse poder temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal, um grande benefício ou um grande malefício. Podemos usá-lo para criar morte e destruição, ou para criar vida e saúde. Nós podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre, ou de saúde, harmonia, exortação e edificação. A escolha é nossa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Observe que a segunda parte de Provérbios 18:21 diz que comeremos do fruto de nossa língua. Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos. Se semearmos para a carne, da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição. Mas ao semearmos para o Espírito, do Espírito ceifaremos vida, saúde e abundância. Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz. Existe um livrinho que fala sobre como Deus está procurando por águias que voem alto. Homens e mulheres íntegros que tomarão posição, manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade. Neste livro diz: é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. Você está usando a sua língua para exortar e edificar ou para desencorajar e destruir? Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros ou para destruir? Você tem ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Se existe uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio, é na escolha de nossas palavras. Outro ponto importante: existem pessoas que falam demais. O que dizem por vezes não é ruim, é só tagarelice. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais, vamos ter problemas. Quando você fala demais, poderá se sentir desconfortável e perder a sua paz. Não por falar alguma coisa má, mas simplesmente porque você precisa ficar quieto e ouvir. Ore comigo assim: Senhor, peço sua intervenção nesse dia. Me ajude, Senhor, a controlar a minha língua. As palavras que saem da minha boca podem trazer vida ou morte. Por vezes falo o que não devia e por outras falo demais. Peço sua ajuda, Senhor, através do seu Santo Espírito, para que eu exerça o autocontrole sobre as palavras. Que ele me avise instantaneamente quando eu estiver falando demais ou quando as palavras não sejam para edificação. Assim eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pavor e paz. No livro de Salmo 54 diz: Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbo-me a voz do inimigo. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Se o inimigo viesse insultar-me, aceitar certamente, se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive agradável convívio com o povo, indo à casa de Deus. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque Ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. O autor do Salmo 54 usa algumas expressões que nos são muito familiares para descrever o estado da sua alma: angústia, agitação, palpitação, pavor, medo. Se ele vivesse nos dias de hoje, certamente diríamos que a depressão e o pânico tomaram conta do seu coração. Se as palavras do Salmo também servem para escrever o seu estado de espírito,
talvez você entenda um pouco a aflição desse homem ao pedir a Deus que não deixasse de responder às suas súplicas. Quando a solidão e a angústia parecem dominar, é difícil até mesmo orar e acreditar que nossos clamores são ouvidos no céu. Você já viveu dias assim? Além de partilhar conosco o seu estado de ânimo, o salmista ainda nos permite compreender o porquê de toda a sua aflição: a traição de um amigo. Alguém muito querido, confidente, que professava a mesma fé e servia ao mesmo Deus, tornou-se motivo de decepção e ressentimento por uma traição inesperada. Alguém bastante familiar passou a agredir e perseguir o autor do salmo, ao ponto de esse nem poder ouvir a sua voz sem perturbar-se no íntimo. E você, já se sentiu traído e perseguido por alguma pessoa de quem esperava justamente consolo e companheirismo? Já teve por perto uma pessoa de quem só a voz era motivo de calafrios e nervosismo? Por fim, o salmista termina sua oração dizendo bonitas palavras de confiança e coragem ao seu próprio coração. Lança sobre o Senhor os teus cuidados. O Senhor é o teu sustento. Ele jamais permitirá que o justo vacile. É como se, depois de apresentar a Deus os sintomas da doença de sua alma, o próprio salmista reconhece que sua cura dependia da entrega de suas preocupações a Deus. Remoer mágoas no coração não seria remédio para a dor da traição. Ao contrário, só se refugiando no Deus fiel é que o coração solitário poderia recobrar a paz para se reerguer e certamente perdoar. Queridos irmãos e irmãs, é comum que em nossos momentos íntimos com Deus lamentemos nossas fraquezas interiores. É comum também apresentarmos a Deus os nossos problemas, as decepções com os que amamos e as injustiças cometidas contra nós. Contudo, nosso momento de oração não pode se limitar a uma lista de desventuras. Se podemos começar com palavras de dor e desalento, certamente não devemos terminar assim. É necessário repetir ao próprio coração aquilo que disse um dia o salmista: Deus é meu sustentáculo, deponho sobre ele os meus cuidados e preocupações. O remédio para nossos males não é simplesmente falar deles, mas apresentá-los ao Senhor e permitir que suas mãos poderosas toquem aquilo que está ferido. As mãos de Deus levam perdão onde antes só havia ressentimento, aceitação onde só havia decepção e paz onde só havia medo e depressão. Deixe o Pai alcançar o seu íntimo com amor e repita ao seu próprio coração: meu Pai sempre escuta a minha oração. Ele será hoje o meu sustento e minha fortaleza. Não vacilarei jamais. Deus tem palavras de consolo e encorajamento para você nesse dia e quer dizê-las no mais íntimo do seu coração. Basta que você esteja disposto a ouvir. Ore comigo assim: Pai amado, tenho falado tanto de meus problemas, de minhas fraquezas e de tudo aquilo que não tem dado certo, que acabo me esquecendo de proclamar a tua vitória em minha vida. Obrigado, Pai, porque em Jesus eu já sou vencedor contigo. O Senhor conhece bem o meu estado de espírito. Tu sabes, Pai, que tenho enfrentado um verdadeiro combate contra a depressão, o pânico, a angústia, e que hoje, mais uma vez, entro nessa batalha. Em teu poder, Senhor, declaro que és o meu sustentáculo e lanço sobre ti os meus cuidados e preocupações. Ergo-me para perdoar, aceitar e responder o mal com o bem. Em nome de Jesus, ó Pai, quero ouvir tuas santas palavras de vitória para a minha vida. Quero voltar a crer que minhas orações são ouvidas no céu e retornam para mim em forma de graça e bênção.
Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que mora em mim e que nesse dia vai agir poderosamente para a minha libertação. Por tudo que tens feito a meu favor, Pai amado, muito obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 8 a 20 diz: Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque são muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Esta passagem nos fala de uma das maravilhosas libertações operadas por Jesus. O homem que se refere à passagem era um homem que havia se tornado um solitário habitante de cemitérios, certamente afastado de sua família e daqueles que o amavam. Este era o seu estado e o inimigo estava destruindo a sua vida. Ele tornou-se uma pessoa sem nenhuma esperança diante de seus olhos e que, entregue ao desespero e à violência, cheiravam a morte. A Bíblia diz que ele era insone e vivia vagando e se ferindo com pedras, fazendo mal ao próprio corpo. Quantos filhos e filhas de Deus vivem hoje situações parecidas? Talvez você conheça alguém assim, necessitado de conhecer o amor de Jesus. Talvez você já esteja experimentando algum desses sintomas: afastamento das pessoas mais queridas, falta de perspectivas para enfrentar os problemas da vida, uso de atos e palavras violentas, desmedidas. Talvez você já esteja até machucando a si mesmo com o álcool, as drogas e tantas outras coisas que magoam o coração. Tudo isso são investidas que o maligno faz contra os planos de Deus em sua vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ainda que ela esteja profundamente ferida pelo mal, tudo pode ser mudado. Jesus traz de volta aquele que se tinha perdido no vale da morte, refaz famílias, renova a esperança, reconduz o violento ao equilíbrio, liberta da autodestruição. Hoje, ele deseja entrar na sua história e, através de você, na de muitas outras pessoas que têm vagado pelos cemitérios da vida, esperando alguém que possa amá-las e curá-las com o seu toque de perdão e aceitação. Aceite Jesus em seu coração hoje e sinta as sombras da solidão e da tristeza se afastarem de você. Ore comigo assim: Amado e poderoso Jesus, sei que estás te aproximando de mim hoje. Posso sentir com minha fé que a presença do teu Espírito Santo já me envolve com a sua graça curadora e libertadora. Em teu nome, Senhor Jesus, declaro-me livre de toda a prisão diabólica que me fazia repelir para longe justamente as pessoas que mais me são caras. Em teu nome, Jesus, posso declarar a restauração das minhas esperanças, dos meus sonhos. Abandono hoje os cemitérios da vida e começo a me mover em meio aos prados verdejantes e às fontes de águas puras da tua bênção. Subjuga o teu Espírito toda a palavra e atitude do meu dia de hoje, para que em meio à precipitação eu não me torne presa de nenhuma armadilha do inimigo. Em teu nome, Senhor, venço toda a compulsão maldita que me levava a destruir meu corpo e minha mente. Sou liberto pelo teu poder e Satanás tem que tirar suas mãos de cima de mim.
Sou um eleito de Deus e, como tal, tomo posse da autoridade que o Pai me concedeu em Cristo para pisar toda a obra do inimigo. Dou graças, amado Jesus, por saber que sou criação de tuas mãos e predestinado para as obras de vitória e justiça em Cristo. Sou livre pelo poder do nome de Jesus. Te dou glória, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Prosperar. No livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31 diz: Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nos dias de hoje, muito se fala em prosperidade entre os cristãos. Esta passagem parece nos dar uma visão de Jesus a respeito do assunto. O primeiro passo da prosperidade bíblica é deixar tudo para seguir Jesus, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas como acréscimo. Nada pode ser mais importante do que estar com Jesus. O objetivo de nossas vidas deve estar onde Ele está. Procure Jesus e você vai encontrá-lo entre os feridos da vida, os pecadores, os desvalidos e os injustiçados. São eles o nosso primeiro e maior bem. Quando vivemos para os irmãos e através deles para Jesus, tudo aquilo que deixamos, de alguma maneira, nos é restituído. Somos livres porque não mais pertencemos a coisas ou pessoas e sabemos dar liberdade porque não aprisionamos nada nem ninguém em nossos corações. Sabemos nos alegrar com os bens e o sucesso dos irmãos e consideramos a humanidade como nossa família e toda a terra como nosso lar. Quem vive assim tem um vigor especial para enfrentar os desafios da vida e certamente possui um potencial imenso para viver vitórias. Para essa pessoa é dirigida também a palavra de saudação que se encontra na terceira epístola de João, em 3 João 2, que diz: Caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente que tua alma prospere. Jesus ainda acrescenta: tudo isso virá temperado por perseguições para que o comodismo não se apodere de vós. Essa é a vida do cristão que prospera em Deus. Quem a desejar deve estar disposto a seguir o caminho estreito. Qual será a prioridade do seu dia de hoje? Você está disposto a seguir Jesus, deixando que Ele conduza aos mais feridos da vida? Ou mais uma vez, será você que dirá a Jesus como cuidar da sua vida e das suas necessidades? Você pode dizer a cada passo, com retidão de consciência, que está onde Jesus está? Entregue sua vida a Ele e certamente você não irá se decepcionar. Ore comigo assim: meu querido Pai, em sua palavra no Salmo 1, versículos 1 a 3 diz: Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz na lei do Senhor e a medita dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Tomo posse dessa palavra, meu Pai. Tenho buscado a Ti, Senhor, dia e noite.
Nessa sede da sua presença encontrei a sua face. Me apaixonei por ti, Senhor. Hoje entendo que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Escolhi viver a sua vontade e não a minha. Espero em ti e o cumprimento do plano bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para a minha vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.